Como dizia Buscapé em Cidade de Deus, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E é assim que o povo das favelas sempre viveu, entre o medo e a resistência. A ditadura militar reprimiu muitos, mas e aqueles que já viviam em silêncio há séculos? Os que foram calados muito antes da censura e repressão de 1964. Já vimos o cinema brasileiro falar sobre muitas coisas: lutas, coragem, alegria e liberdade. Mas por que ele não abordou uma das feridas mais profundas da nossa história recente? A exclusão e o deslocamento forçado das populações que viviam nas favelas cariocas, removidas de suas casas e enviadas para outras regiões distantes. São essas histórias que não foram contadas como deveriam. Histórias apagadas, distorcidas, esquecidas. Porque muitas vezes o cinema mostra o que queremos ver, mas se esquece daquilo que não queremos lembrar. As telas refletiram um Brasil controlado, mas nos becos e vielas do Rio, as favelas continuavam a viver, a sofrer e, mesmo sem voz, a contar suas próprias histórias. Mas o cinema começou muito antes disso. Ele surge na França, a partir do dispositivo cinematógrafo, criado pelos irmãos Lumière em 1895. E não demorou muito para chegar em terras tupiniquins, aproximadamente um ano depois. O Rio de Janeiro foi berço do cinema brasileiro. Em 8 de julho de 1896, aconteceu a primeira exibição no país, na Rua do Ouvidor, localizada no centro da cidade do Rio. E tem um recorte muito interessante para o Brasil, né, que a gente vai ter alguns movimentos, né, que vão acontecer. Um deles é o cinema de Cataquases, né, assim, em Minas Gerais. De lá surgem alguns expoentes importantes, seguramente o mais representativo é Humberto Mauro, né, que produzia filmes de forte caráter pré-ético, né, e isso perpassou ali a década de 40 e foi preparatório para muitas outras situações importantes, né. A gente vai ter mais adiante, dando um salto maior cronológico, filmes que vão buscar representar a favelização urbana, né. Então a gente vai encontrar Rio 40 Graus, de Nelson Pereira dos Santos. Mais adiante, de Cacá Diegues, a gente vai encontrar o Rio, Cinco Vezes Favela, né, que são filmes que vão buscar essa representação, eh, do simbólico. Mas em 1964, um golpe de Estado mudaria o rumo da história e também o das câmeras. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou... Em 31 de março de 1964, um golpe militar depôs o presidente João Goulart e instaurou uma ditadura que duraria 21 anos. O regime surgiu sob o pretexto de combater o comunismo e restaurar a ordem, mas rapidamente instaurou a censura, a perseguição política e a violência. Com o começo do regime empresarial militar, a necessidade de exclusão da população das favelas se intensificou e se tornou ainda mais violenta. O governo via esses territórios como espaços perigosos, de desordem e muitas vezes como refúgios de subversivos, como eram chamadas as pessoas que iam contra o sistema naquela época. A pobreza passou a ser tratada como ameaça à ordem e o morro como um lugar a ser controlado ou apagado. No Rio de Janeiro, as favelas não nasceram do acaso. Elas são frutos de um longo processo de marginalização, onde a falta de políticas públicas e a desigualdade social moldaram a luta de um povo que sempre precisou reinventar o próprio lugar para existir. Tão intrínseca à história do Estado, não há uma data ou um consenso sobre o surgimento da primeira favela no Rio, mas indícios apontam, como contou o geógrafo Maurício de Almeida Abreu, que as primeiras favelas surgiram no fim do século XIX, em 1897, quando ex-combatentes da Guerra dos Canudos e famílias pobres ocuparam o Morro da Providência, localizado até hoje no bairro da Gamboa, na área central da cidade maravilhosa. Essa ocupação contribuiu para o início de uma nova forma de habitar a cidade, um modo de vida que ainda persiste nos dias de hoje. Sem apoio do Estado, a falta de políticas habitacionais e a expulsão dos mais pobres dos cortiços do centro, essas famílias foram empurradas para as bordas da cidade. Ali, construíram suas próprias moradias em áreas consideradas irregulares, que com o tempo se integraram ao processo de urbanização do Rio. Esse movimento não foi um episódio isolado.
Ele expõe um padrão histórico de exclusão que atravessa séculos e ajuda a explicar por que essas ocupações se tornaram parte estrutural da cidade. Darcy Ribeiro lembra que a formação das favelas é a herança direta da escravidão. A abolição libertou corpos, mas não ofereceu moradias nem direitos. Negros e trabalhadores urbanos encontraram nas encostas o único lugar possível para se viver, longe dos espaços valorizados e das oportunidades econômicas, mas próximo o suficiente para sustentar a cidade com a sua força de trabalho. Desde o surgimento das primeiras favelas, a desigualdade estrutural no Rio de Janeiro só se aprofundou. Em 1960, com a criação do Estado da Guanabara e a eleição de Carlos Lacerda como governador, a cidade entrou em um novo ciclo de urbanização, guiado por um projeto de modernização que visava embelezar o espaço urbano, mas acabou acentuando as exclusões sociais. Quando veio a ditadura militar, em 1964, essa distância entre a cidade e as comunidades deixou de ser apenas social, tornou-se também política e geográfica. Como resposta a esses desafios, o governo lançou um conjunto de ações voltadas à modernização da metrópole, um processo que prometia progresso e desenvolvimento, mas que na prática excluiu grande parte da população, resultando na remoção em massa das favelas. Como parte desse projeto de modernização, as remoções começaram a se intensificar pela Zona Sul. A antiga favela do Pasmado, em Botafogo, foi uma das primeiras a ser destruída. Após a saída das famílias em 24 de janeiro de 1964, o governo ateou fogo nas construções de madeira para impedir que o material fosse reutilizado em novas moradias, um gesto simbólico da política de apagamento, que marcaria os anos seguintes. O fogo no morro alastrou, entrou nos barracos e nada deixou. As labaredas cresciam, de inferno de fogo a favela baixou. Quede a casa do João, casa virou. Não tem mais lugar pra sonhar, como sonhou. Em 1969, o mesmo cenário se repetiu na favela da Praia do Pinto, nos bairros do Leblon e da Lagoa, onde viviam cerca de 9.000 pessoas. O processo conduzido com repressão e violência teve início em março e, poucos meses depois, um incêndio destruiu completamente as casas que ainda restavam. Embora nunca tenha sido comprovado que o fogo foi criminoso, os relatos de demora no socorro e da falta de água para conter as chamas levantaram suspeitas de omissão e descaso. Pouco depois, as atenções se voltaram para outras favelas da Zona Sul, como a da Catacumba, que também foi removida sob o clima de medo instaurado pelos incêndios anteriores. Entre 1962 e 1974, já sob o regime militar, cerca de 80 comunidades foram destruídas e mais de 140.000 pessoas foram removidas de suas casas e enviadas para conjuntos habitacionais distantes, como o Complexo da Maré. Um dos exemplos mais emblemáticos desse processo foi a criação da Cidade de Deus, em 1962, planejada para abrigar os moradores removidos das margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de Janeiro. Aqui, nessa casa aqui, ó, mas não era assim, né? Era de madeira na época, era de madeira. E meu cunhado, que morava ali também na Casa 8, os policiais entraram, né? Teve, igual tem hoje em dia, tipo operação, né? Entraram e prenderam eles num quarto. Meu cunhado, eles ficaram perguntando minha irmã se era marido dela mesmo, entendeu? Se ela não estava mentindo, se ele não estava coagindo ela para ela falar que era marido. Então a gente sofria muita... Eu acho que era até mais do que agora, porque agora eles entram na favela, mas dificilmente eles saem entrando na casa de qualquer um. Geralmente eles já vêm certo. E antigamente não, eles entravam e não queria saber se você era bandido, se você não era. Se você era bandido, se você não era, entendeu? E quando eles entravam, eles batiam mesmo. Batiam mesmo, não tinha essa não. Entendeu? Ainda mais se não tivesse uma carteira assinada. Antigamente, se você não tivesse uma carteira assinada, você apanhava mesmo. O governo federal criou, em 1968, a Coordenação de Habitação de Interesse Social da Área Metropolitana do Grande Rio, a CHISAM, garantindo recursos, força política e apoio da estrutura repressiva para levar adiante as remoções. Essas políticas eram justificadas como modernização urbana,
mas escondiam um projeto de higienização social e valorização imobiliária. O local da favela pode ser bonito, mas além da falta de higiene, às vezes há perigo de desabamento. Felizmente, a favela carioca é algo que tende a desaparecer de nossa realidade. O governo federal, através da Xan, vem ajudando as autoridades estaduais a resolver o problema. O lema é demolir para construir. A repressão a essas remoções não se limitou à força institucional da Xan. Organizados para resistir, diversos moradores foram perseguidos e presos, entre eles, líderes da antiga Federação de Associações de Favela do Estado da Guanabara, a FAFEG e a atual FAFERJ. Etevaldo Justino de Oliveira, que havia sido nomeado presidente da entidade após o golpe, foi detido pelo Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, em dezembro de 1964, por organizar um plebiscito na favela do Esqueleto, na zona norte do Rio de Janeiro, com o objetivo de consultar os moradores sobre o desejo de permanecerem ou não no local. O que acontece é que quando a ditadura assume para si esse projeto de remoções, fica muito evidente que o sentido desse projeto é fazer uma limpeza social e racial no Rio de Janeiro. Então eles pegam a área da Lagoa Rodrigo de Freitas, que era um bairro negro, hoje em dia é o bairro mais branco, segundo o IBGE, do Rio de Janeiro, o bairro mais branco do Rio de Janeiro. Em torno da Lagoa tinha uma série de favelas, aquilo era absolutamente interessante para o mercado imobiliário, né? A ditadura militar era uma ditadura empresarial militar, ou seja, ela veio para beneficiar o capital, ela veio para beneficiar os empresários, então as remoções do entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas são expressão, né? Elas são reflexo desse caráter de classe da ditadura militar. E, de fato, você tem uma limpeza social e racial ali. A gente está falando de dezenas de milhares de pessoas são removidas à base de muita violência, né? Como eu mencionei, a prisão dos dirigentes das associações e a prisão dos dirigentes da FAFEG. Em 68, a FAFEG tinha feito um novo congresso, tinha assumido como bandeira, como lema, remoção como lema, né? Remoção não, urbanização sim. Enquanto os ricos ocupavam as praias e os morros eram demolidos, os pobres eram empurrados para fora do cartão postal. E quando resistiam, eram criminalizados. A repressão atingia tanto o asfalto quanto o morro. A ditadura não poupou ninguém. Eu cheguei de muito longe e a viagem foi tão longa, e na minha caminhada obstáculos na estrada, mas enfim aqui estou. Eu lembro bem que a gente tinha que entrar 8 horas, não podia ficar na rua, senão os polícias mesmo daqui do PPC, que tinha na época, batia nos adolescentes, que não podia ficar na fogueira nem nada. E quem era maior de idade não podia estar na rua sem estar trabalhando, que era preso, né? Que era vadiagem, entendeu? E sim, lembro que vários amigos, por exemplo, uma coisa que eu lembro bem, estava com 18 anos, estava acabando a ditadura. Eu já tinha começado a ir para o quartel, eu e meu compadre, que mora aqui também. Fomos atravessar ali, a gente estava paisando, né? Não estava com roupa de militar. A gente fomos atravessar aqui, que na época não tinha uma passagem ali, que depois eu mostro para vocês. E os polícias pegaram a gente dentro da casa da a menina que era Valéria. E, sim, tentaram coagir a gente, de bater, o cara, mas quando nós pegamos nossa carteira, que a gente já era militar não, né? Conscrito. Aí que eles respeitaram, senão eles podiam até fazer alguma besteira com a gente. Há um silêncio persistente quando o tema é a repressão das favelas durante a ditadura militar. 2 filmes reconhecidos e premiados mundialmente, Ainda Estou Aqui e Cidade de Deus, ilustram bem esse vazio. Embora ambos retratem realidades marcantes do Rio de Janeiro e tenham alcançado grande visibilidade internacional,
nenhum deles aborda de forma direta o impacto da ditadura sobre as favelas cariocas. Em Ainda Estou Aqui, lançado em 2024, o foco está na dor de Eunice Paiva e na busca por justiça em meio à repressão política dos anos de chumbo. É uma narrativa poderosa sobre o desaparecimento de Rubens Paiva e a força da resistência, mas que se limita ao contexto da classe média alta e dos militantes perseguidos pelo regime. Já Cidade de Deus, produção de 2002, apesar de começar no período da ditadura, escolhe outro caminho. O filme expõe a brutalidade policial, o tráfico e a desigualdade, mas sem nomear o sistema político que sustentava essa repressão. A violência institucional é mostrada como parte da rotina, e não como reflexo direto de um Estado autoritário que, durante 2 décadas, tratou as favelas como território inimigo. Essas ausências revelam um padrão. As histórias das favelas durante a ditadura continuam invisíveis, mesmo quando o cenário e o tempo histórico estão ali, diante das câmeras. O cinema brasileiro, ainda que muito corajoso em determinados momentos, pouco explorou como o regime militar intensificou o controle, a censura e a violência sobre os corpos negros e pobres das periferias. Por mais que as tecnologias sempre avançassem no sentido da busca por um barateamento dessas tecnologias, ainda muito caras e inacessíveis para a grande maioria das pessoas, né? Então, você ter uma interlocução que surgisse de uma favela, por exemplo, ou dos povos originários, né, ou de outros segmentos sociais, era algo inimaginável, porque você não tinha acesso. Você podia ter as ideias, mas as ideias elas não eram ponderadas a partir da possibilidade de se converterem em narrativas cinematográficas. Então, essa é uma variável importante, que se junta, evidentemente, a um momento em que há uma série de sanções, de vigilância, de censura mesmo, né? Então, a gente fica com realizadores muito competentes, muito criativos, grandes artistas sensíveis à nossa realidade, mas que não tinham, essencialmente, né, uma proximidade com a realidade, né? Então, é muito aquela coisa de você olhar de fora para uma realidade que você está sensível a ela, você quer falar sobre ela, você se vê inclusive no dever mesmo como artista, mas, a gente acaba tendo um olhar que não é o olhar mais soberano sobre aquilo, vamos dizer assim. O filme Cidade de Deus é um filme da ditadura, né? É um filme que se passa na ditadura, ele é fruto de uma ação da ditadura, o conjunto habitacional da Cidade de Deus, a presença de traficantes armados, de uma guerra de quadrilhas de traficantes. É obra da ditadura, é fruto de um processo da ditadura que leva a gente a pensar por que a primeira grande guerra do tráfico, se tem notícia, acontece nesse conjunto, fruto produzido pela ditadura, mas não é um filme visto como um filme que se passa na ditadura. Não é um filme que fale sobre ditadura. Se você pega... E aí a gente vai falar, inclusive, da parcela de responsabilidade da esquerda, né? Você pega as representações no cinema, na literatura, nos livros didáticos, na historiografia universitária, nas políticas públicas, tudo que foi montado, digamos assim, mesmo numa perspectiva crítica à ditadura militar, de fato, historicamente privilegiou um mesmo tipo de história. A história do estudante da PUC que pegou em armas e se rebelou contra o regime e foi brutalmente torturado. Em alguma medida, isso se tornou... isso ganhou visibilidade, né? Isso foi repudiado, porque exatamente essas pessoas, o jovem branco da PUC, né? De classe média alta, universitário, ele faz parte do grupo social que, historicamente, no Brasil, não pode ser alvo da violência. Então, quando ele isso chama atenção. Aí você faz filme, você faz música, você faz livro, você dá a política de reparação. Então, quando, em determinados momentos da história, essas pessoas que estão protegidas, né, pela sua cor da pele, pela sua condição de classe, elas também são alvo da violência de Estado, aí isso gera repúdio, isso gera
visibilidade. Né? Eu vi o filme, entendeu? Então a gente fica com um sentimento um pouco de revolta, porque eles foram aclamados, ganharam o prêmio, caramba, pá, e aqui dentro ninguém relata nada. Parece que não aconteceu nada com as comunidades do Rio de Janeiro. A comunidade não, antigamente era favela, eu gosto mais até de favela, entendeu? Comunidade é para ficar bonitinho para inglês ver, né? Para doar. Eu trabalhei na ONU, mas eu sei muito bem como é que é, entendeu? Então, é um sentimento meio de revolta, entendeu? Assim, tudo bem, Fernanda Torres é uma baita profissional, caramba, mas aí vem aqui dentro para mostrar as coisas daqui de dentro. É neste contexto que a história de Marli Pereira Soares, a Marli Coragem, emerge como um símbolo devastador de resistência e de apagamento. Caso emblemático da ditadura militar e de como a população negra periférica, né, moradora de favela, foi atingida, é o caso da Marli Pereira Soares, que é uma mulher que foi removida da Praia do Pinto, uma das favelas eliminadas pela ditadura militar, e ela era empregada doméstica, moradora da Baixada Fluminense, e seu irmão foi tirado de casa um dia e foi morto por policiais ligados a grupo de extermínio. A Marli, então, ela reconheceu os policiais, ela sabia que eles eram parte de um grupo de extermínio, de um esquadrão da morte, né, como era chamado na época, e ela lutou por justiça. A luta da Marli é uma luta que, no começo dos anos 80, é também uma demonstração do que era a ditadura militar para esse segmento. O que significou a ditadura militar na perda de direitos, na repressão policial, na pouca garantia que os moradores de favela e periferia tinham de vida e de tranquilidade. Ele começou a contar, mana, hoje lá no quartel corri 3.000 metros, daqui a um dia você vai ver eu chegar todo pronto, fardado. Levantei ele, tentei, mas já estava morto, porque ele levou 13 tiros. E, ao mesmo tempo, isso ao longo dos anos 80, isso vai desaparecendo. Existe uma amnésia social sobre o caso Marli e sobre o irmão dela, o Paulo. Isso explica muito dos nossos dilemas da democracia atual, porque é uma questão que a sociedade como um todo não deu muita importância. A Marli tem uma entrevista 10 anos depois da morte do irmão, em 89, e nós estamos falando de um ano de eleição presidencial, em 1989, nós estamos falando um ano depois da promulgação da Constituição de 88, que a Marli lamenta a luta dela e ela fala, não serviu de nada. É quase um alerta que a Marli está fazendo naquele momento para a sociedade brasileira de que não estava dando importância a um caso como o Paulo, né, ao caso da luta da Marli, e que hoje em dia a gente vê as consequências terríveis, que são as maiores ações de letalidade policial, né, que consideradas até chacinas, elas ocorrem na democracia. E acho que isso, a pouca atenção que a sociedade brasileira deu para casos como o do irmão da Marli, explica muita coisa. Revisitar esse silêncio é urgente. Porque falar de ditadura sem falar das favelas é contar apenas metade da história. E metade da verdade. Voltei pra falar das favelas que eu não falei. Hoje provo e comprovo que não esqueci de vocês. Voltei pra falar das favelas que eu não falei. Falei. Hoje provo e comprovo